querido Evangelho no Lar, que é para abençoar nossas vidas. Botei aqui, estou sem o suporte para o outro telefone. Estamos todos conectados aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui com esse suporte. Quando você vier, irmão, traz o copo laranja. Oi, pessoal, bem-vindos todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? O meu tava super baixo, o de Anselmo também. Quem tá de óculos, amigo? Eu não tô de óculos. Quem tá de óculos? Que eu não sou. Vou mostrar pra cá. Boa noite, galera. Na capa da live. Verdade, eu uso óculos. Que eu aqui com vocês tô sem óculos, mas eu uso óculos sim. Vai ficar aqui. E eu aqui e a Anselmo aqui. Galera do TT, galera do KW, pegaram um copo com água de vocês? Copinho com água. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aqui a gente organiza. Ali, o pessoal do TikTok tá vendo. E aqui. Deixa eu ver aqui. Você pode mexer aqui também. Eu quero botar ele, ajeitar ele para ficar as duas pernas para lá, porque ele ficava mais distante, entendeu? Tem que mexer aqui. Tem que vai desatar a racha aqui. Eba, continue assim. Estamos avisando mais seguidores que vocês estão fazendo live. Vocês conseguem pegar nós dois melhor de cá. Aí tá ótimo. Eu apareço nos dois. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aí, gente. Ó, dedo no like. Boa noite, pessoal. Nem falei com vocês ainda, tava vendo aqui posição dos celulares, que não ajuda muito. Não, e eu vai ter que ficar aqui também, amor, pra gente poder ficar, né? Se aqui se levantar um pouquinho, ele melhora. Aí ele levanta fácil. Aí. E desce aqui. Ó, pra você não pegar, meu lindo. Assim ficou melhor. Ficou. Pronto, pessoal. Boa noite. Para fazer o evangelho hoje no lar. Pegaram um copo com água de vocês? Vamos esperar o pessoal chegar. Copo com água. Água fluidificada. Qual o horário agora? Ali. 7h03. A gente vai esperar só mais 2 minutos, tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo aí. Aparecida, Francineide, Claudineia, Uza, Silmara, Geórgia, Kelly, Cleide, Juliana, Léo, Bruno, Mônica, Vovunha, é o nome, o nick, né? Edmarcos, Carol, Érica, Luciene, Tânia, Espírito Livre, Estela, Cleide,
Eliane, Fátima, Daiane, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Aurelúcia, Maria do Socorro, Eliane, Estela, Isabel, Lúcia, Sítio Rosa do Campo, Ione de Jesus. Acho que já deu tempo, né? bora. Bora começar? Anselmo vai fazer a prece inicial, tá? E nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma aleatória, né, amor? Uhum. A parte que sair é porque é a parte, né, que nós todos estamos precisando. Vai falar de alguma forma com cada um que aqui está. Encarnados e também desencarnados. O Evangelho, quando a gente faz para quem está presente em corpo físico e para quem não está presente em corpo físico, está presente no corpo espiritual. Sejam de que nível for, seja aqueles amigos de luz que nos acompanham, ou sejam aqueles curiosos, ou até aqueles que nos acompanham. Boa noite, Cícero, pode com falar. Um sentido não muito bom, né? E como o Carol falou, primeiro a gente faz Kleber, boa noite. a gente faz a prece, desculpa, a gente faz a prece, depois a gente abre o Evangelho, na parte aleatória, lê um pedaço, comenta alguma coisa, se tiver que comentar, e depois faz a prece final, tá bom? E aí na parte final a gente responde algumas perguntas que surgirem. Tá Sim, bom, pessoal? a gente rola um Sobre o papo tema. mais tranquilo também, o que vocês quiserem falar. Não deixem de dar o like de vocês, compartilhar isso aí, pessoal, que ajuda no engajamento da live e da nossa página. Isso. Tá bom, pessoal? Vamos começar então? Aí eu vou pedir vocês para daí vocês também fazerem a oração, tá bom? De vocês mentalmente fechar o olho junto para a gente formar uma só corrente de energia, né? Que não importa a distância onde cada um esteja, pode ser do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, não tem importância. Se todo mundo se conectar, se conectou, né? Tá bom, pessoal? E de alguma forma chega, né, amor? Chega, com certeza. Chega. Viaja na velocidade do pensamento, dos átomos. Tá bom? Então vamos lá. Vira só um pouquinho pra cá, pra você aparecer aqui também. Eu acho que seria melhor se você ficasse aqui no meu lugar. Não, mas aí não tem problema, não parece. Deus, vamos fechar os olhos todo mundo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, de todas as galáxias, de todas as estrelas, de todos os seres vivos, do menor ao maior, que é todo poder, bondade, beleza e perfeição, que é amor, que é perdão, que é indulgência, que é o Pai de todos nós, que está dentro de cada um de nós aqui presente, não importa a distância que nós estejamos, que está em nossa volta, que está em tudo, que é o ar que a gente respira, que é a luz que nos ilumina, que é o sangue que corre nas nossas veias, que é a luz do sol que nos ilumina, possa nos iluminar com essa luz, que a sua luz que habita dentro de cada um de nós possa brilhar, que nós possamos ser luz aonde quer que nós estejamos, seja onde nós formos. Que o Mestre Jesus, nosso irmão querido, nosso Mestre maior, nos ilumine, nos acompanhe, nos proteja. Que os bons espíritos e os irmãos de luz, nossos anjos da guarda, sejam sempre presentes em nossa vida, em cada passo que nós dermos, em cada pensamento que nós emitirmos. Que possam estar aqui com a gente hoje, nos iluminando, nos incluindo, nos abençoando, que essa bênção chegue na casa de cada um de nós. Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, do Mestre Jesus, com o apoio e ajuda dos irmãos espirituais de luz, nós vamos fazer hoje o Evangelho
e que todos nós possamos ser abençoados pela mensagem de hoje. Que assim seja. Amém. Abrimos uma parte. Semana passada eu abri. Então, logo nessa aqui. Bora ver qual a parte que vai abrir. Abriu aqui, quem tiver com o evangelho aí, as páginas às vezes alteram de acordo com o tamanho do tipo das letras, né? Mas é mais ou menos na 458, o capítulo é o 17. Capítulo 17. O dever. Sede perfeitos. Aí está na parte 458, que é Instruções dos Espíritos, o dever. Sempre, como aqui já são as instruções, todo o comentário que os Espíritos e que Kardec faz, tem como base uma passagem da Bíblia, uma passagem de uma citação de Jesus Cristo, uma parábola. A gente está no 7, o dever, que é a instrução dos Espíritos, porém, ela é derivada dessa parte aqui. Aí eu vou ler ela primeiro, que é a parábola do semeador. Ela está na Bíblia, em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. E tem uma outra parte aqui também, que é Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Aí eu vou ler eles aqui e vou para essa parte de instrução dos Espíritos, beleza? Vou começar. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. A outra parte, que já é a outra parábola, ele fala: Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. É a mesma parábola contada de outra forma, no mesmo Mateus, mesmo capítulo, mas é a mesma coisa escrito duas vezes, né? Mas você vê que não é, tem o mesmo sentido, mas não são idênticas. E todas as duas é da Bíblia. Uma Mateus, capítulo 13, 1 a 9, e outro Mateus, capítulo 13, 18 a 23. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica, e rende 100, 60 ou 30 por um. Essas são as parábolas de Jesus. Aí vem um comentário de Kardec, mas como a gente abriu na parte de instrução dos Espíritos,
nós vamos ver o que um espírito de luz muito elevado, da falange dos espíritos, do espírito de verdade, disse. O nome desse espírito é Lázaro. E ele deixou essa mensagem sobre essa parábola em Paris, 1863, há quase 200 anos atrás. Ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, do aguilhão da consciência. Esta guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque lhe dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob uma forma mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Aí depois eles vão falar da virtude, vão falar dos superiores e dos inferiores, mas nós vamos ficar só nessa parte do dever, né? E da parábola de Jesus, que quando ele fala das sementes, são os conhecimentos, né? As coisas de Deus, que quando caem ao vento, chega e você não liga, é como aquela que cai no caminho e vem os pássaros e comem. Ou então ela até lhe toca, mas ela não é tão profunda assim. Aí quando vem as primeiras dificuldades da vida, a gente pega e não acredito mais nisso, não quero mais saber, Deus não existe, cadê Deus na minha vida, isso e aquilo, quer dizer, secou, né? Secou. E tem aquele que tem adubo, terra, né? Dentro, digamos assim. E aí a semente cai e cria raiz, que é aquele que suporta. É claro que
Quem é aquele que é o caminho lá que os pássaros comeram, as sementes? Ele um dia vai ser igual o cara que tem um adubo forte. Aquele que está no meio do caminho, que é pedregoso, que tem pouco adubo, que nas dificuldades seca, né, não acredita mais. Um dia ele vai ser esse do adubo rico também. Porque é o progresso, né? A gente vai evoluindo, caindo, levantando, né? Discutindo com Deus, brigando, se revoltando em outras encarnações, e vem para essa e nessa também, a gente vai aprendendo e vai vendo as coisas de Deus acontecendo na vida da gente, vê as coisas do mundo acontecendo, as dores, as angústias, a dificuldade que a gente vive nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, mas tudo é para o nosso crescimento nessa dimensão material, que é o caldeirão que junta tudo, né? Junta bom, junta ruim, junta mais ou menos, tudo nesse caldeirão onde todo mundo digamos assim, se experimenta, onde todo mundo aprende com todo Segura mundo. aqui, meu amor. Pode continuar falando, é só para eu tirar aqui o celular, trocar. Todo mundo aprende com todo mundo para poder crescer e evoluir, né? É um processo, é um aprendizado, é um para em passo. Ninguém deve cobrar perfeição de ninguém, nem perfeição de si mesmo, absoluta, que perfeito só Deus, né? E abaixo de Deus, Jesus. A gente está aqui para aprender, ainda mais a gente que vive num planeta de provas e expiação, que não é um planeta evoluído, é um planeta mediano, não porque o planeta em si é mediano, mas porque a humanidade que habita esse planeta é uma humanidade mediana, né? É uma humanidade que precisa passar por provas e expiações. Se a gente fosse evoluído, o planeta Terra seria um planeta evoluído. Quem disse que o planeta é primitivo, é de expiação, é de provas e expiação, né? É de prova e regeneração, é um planeta regenerado, é um planeta feliz, é a humanidade que habita lá. Então depende de cada um de nós. É a soma de todos nós, né? Cada um vai formando a unidade do planeta, né? Então depende de cada um de nós fazer nossa parte, procurar ser correto, procurar ser honesto com as pessoas, né? Procurar ser sempre melhor, a saber que imperfeito nem sempre vai acertar, nem, às vezes vai vacilar, mas tenha vontade de aprender, tenha vontade de crescer, tenha vontade de buscar para poder crescer e evoluir. Porque a gente não é evoluído, a gente está caminhando, todos nós, para isso. Uns mais rápido que os outros, né? Uns vão mais rápido que os outros. É onde vai ficando, uns vão cometendo e adquirindo débitos, outros vão adquirindo créditos. É onde a gente vê essa diferença aqui das coisas, né? Bora fazer a prece de encerramento. Entendeu, pessoal? pessoal? Tá perguntando bastante. Bom. Aí, pessoal, pronto, nós vamos fazer a prece de encerramento. Eu vou fazer a prece com vocês, tá bom? Tá pra bom? gente ir pras perguntas, tá bom? Vamos lá. Todo mundo fecha o olho, né? Concentra, Elevem- medita um pouco aí sobre o que a gente falou. Elevem o pensamento de vocês a Jesus. Relaxem. Deixem a paz chegar até vocês. Agora não é hora da gente pedir, é hora de agradecer. Vamos agradecer ao Mestre por todos os ensinamentos. Vamos agradecer aos espíritos de luz, os espíritos amigos, por todas as intuições que eles têm nos dado nessa caminhada tão difícil que é a caminhada terrestre ou terrena. Que Nossa Senhora possa ir na casa de cada um de vocês, abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar o estado atual de cada um dos seus entes queridos que partiram, seja filhos, sejam os pais, sejam seus amores, seja quem for.
que Jesus possa ir na casa de cada um de vocês, levar a bênção e o conforto de que dias melhores virão para todos nós, de que a vida continua e de que nós nunca estamos sozinhos. Deus está com a gente o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos com Deus. Sejamos gratos por mais um dia de vida, pela comida que comemos, pela saúde, pelos familiares, pelo trabalho e até mesmo a falta de trabalho. A gente tem que agradecer. Eu sei que muitos aí estão precisando, buscando um emprego e está difícil. A situação está difícil, mas há de melhorar. Melhorem o interior de vocês. Orem para mudar a frequência, para que vocês atraiam para vocês pessoas boas que possam lhes dar o emprego de que vocês necessitam, com as pessoas certas. Sejamos gratos por tudo que estamos passando, por maior que seja a dor. No final, iremos todos rever os nossos amores, nossos amados que partiram antes de nós, mas que estão logo ali. Sejamos gratos por tudo, sejamos gratos pelo agora, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos todos juntos conectados em oração, em agradecimento a Deus por tudo, a espiritualidade por tudo. Em tudo dai graça, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em tudo. E Jesus esteja com vocês o tempo todo. Basta vocês olharem e sentirem que Ele está do lado de vocês. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Vamos tomar a água, vocês colocaram a aguinha de vocês. A aguinha fluidificada. Gente, eu vi que vocês estavam perguntando algumas coisas, mas era hora de... Tem uma pergunta aqui. Ainda, né, do Evangelho, mas eu vi uma pergunta interessante aqui, perguntando quem fez o Livro dos Espíritos. Anselmo pode responder e a gente vai para a parte pessoal. O Livro dos Espíritos foi feito por vários espíritos, pela Falange do Espírito de Verdade, né? Psicografado por vários médios selecionados por Allan Kardec. Ele fez a compilação em livro. Aí aparece Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Porém, foi a Falange do Espírito de Verdade, o Consolador Prometido. Vários espíritos de luz respondendo às perguntas que Kardec dirigia a eles sobre diversos temas da nossa vida, curiosidades que a gente tem. Você encontra as respostas, né, primeiras, básicas, mas muito importantes e profundas ao mesmo tempo, no Livro dos Espíritos. Tá bom, pessoal? Teve uma pergunta de um rapaz que perguntou se na hora da morte a gente sabe que desencarnou. Saber, a gente sabe. No fundo, mesmo que não aceite. Saber a gente sabe, porque é diferente. É algo que acontece diferente, é algo único, digamos assim, que a gente já morreu várias vezes, como a gente já nasceu várias vezes, mas você não lembra. Então, naquela encarnação, é algo único, né? Você desencarnou. Aí, muitas vezes, a pessoa não quer acreditar, por N razões, por N verdades que você cultivou durante a vida. Se eu sou uma pessoa que não acredita em nada, eu tenho certeza na minha mente que se eu morrer, eu vou desaparecer. Ao me ver morto e vivo, eu fico confuso. Será que eu estou sonhando? Será que eu estou num pesadelo? Né? Será que existe isso mesmo? Será que eu enlouqueci? Será que eu sou doido? Será que eu estou dormindo? Será que eu estou no pé? Fica assim, como André Luiz ficou, por exemplo. Joelma, meu amor, né? Vamos pedir a espiritualidade para te abençoar nesse tratamento, tá? Você já é vencedora. E Dr. Bezerra de Menezes, para ir colocar gotinhas de cura
de cura, tá? Na sua quimioterapia. Jesus Cristo, Nossa Senhora, a Deus. E aí tem uns que vai para casa, tem uns que vagam na rua, tem uns que se revoltam, descobrem que morreu, mas estão com ódio, porque morreu assassinado, morreu de alguma coisa, culpa alguém. Tal. E tem outros que aceitam tranquilamente, tem uns que são ajudados, ou todos são, mas tem uns que aceitam, outros não aceitam, outros precisam passar por. É assim, cada caso é um caso, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. E tem uns que são ajudados, despertados, já vê seu mentor espiritual, consegue ver que está numa vibração melhor, né? Ou vai sendo levado dormindo para uma casa de socorro, um hospital espiritual e lá desperta para a vida espiritual e as verdades e a verdadeira vida e um monte de coisa para aprender. Coisas fantásticas. Tudo está dando errado depois do falecimento do filho. Desculpa, eu estou estudando a doutrina espírita, leio o livro dos Espíritos e o Evangelho. Sim, com certeza. Isso que a gente fala constantemente aqui pro pessoal para ler o livro dos Espíritos e o Evangelho. Inclusive aqui nós Fizemos o fizemos o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A senhora aqui perguntou do filho dela. Sim. Depois do falecimento do meu filho, tudo está dando errado. O que será? Pode ser energia, né? O filho faleceu. Sinto muito, a mãezinha. dor, né? A angústia, às vezes a gente se revolta e começa a atrair aquela energia que é normal, as pessoas ficam mesmo. A gente não está aqui para julgar dor de ninguém, nem sofrimento de ninguém, nem dizer que ninguém não pode chorar, né? Porque a saudade é eterna, ponto. Não tem, seja espírita, não seja espírita, a saudade é eterna, né? Você sempre vai sentir. Agora você vai se conformar e sempre vai procurar lembrar dos momentos felizes com seu ente querido, dele sorrindo, aquele aniversário legal, aquela viagem legal, aquela brincadeira legal, aquele dia feliz. E sempre orar transmitindo serenidade, paz, gratidão e luz, que a oração chega até ele como um alívio, como um beijo, como um abraço, como uma alegria, né? E desejando sempre que ele esteja bem no plano espiritual, que é a verdadeira vida, né? Carol, um centro espírita, você pode ter notícias da sua avó. Centro espírita que faz carta de psicografia, tá? Pessoal, também adoramos vocês, viu, pessoal? Todos. O nosso tempo não é igual ao de Deus, com certeza, né? E a gente, você pode ver que hoje Valéria, o tempo pra meu gente já amor, corre, mande né? de novo, que eu tô Pra olhando Deus, aqui, esperando sua 1 pergunta. bilhão de anos é 1 milésimo de segundos. Sonhou com ela chorando muito, pedindo um padre para salvar ela. Meu amor, sua mãe, ela... Sinto muito, tá? Sua mãe, ela é o que ela é, tá? Ela partiu levando consigo tudo que ela foi em vida, tudo que ela foi em essência, tá bom? Aqui tem às vezes sinto leves toques no meu corpo, arrepios, o que pode ser? Será obsessores? Pode ser mediunidade, ou às vezes um espírito que expede luz não faz isso, mas é um espírito que quer chamar a sua atenção. E os espíritos deixam até para você se ligar que você é médium, que você deve procurar, estudar, frequentar um centro espírita, um centro, né? Tem uma Que senhora linda aqui ali também. a mensagem de Thaís, do filho dela. Tem uma aqui também de uma senhora que a filha faleceu no acidente e ela aparece com frequência para você. Como é que ela aparece, Francine? Bem, feliz, Sinto muito, alegre. Se tiver assim, tá bem. Se tiver sofrendo e tal, porque muitas vezes ela não aceitou a partida, né? Aí é orar, conversar com ela para ela aceitar, né? Pedir ela para orar também, para seguir a luz. Agora, se estiver aparecendo bem, graças a Deus. Qual foi aqui que você falou? Teve... Teve uma mãezinha que falou aqui, Thaís. Meu filho era uma alegria na terra. Aqui. Amava viver, Márcia, cheio de amigos, faleceu com 22 Marcinha. anos. Meus Jesus sentimentos. conforte seu coração.
E Ore Thaís sempre por ele, também. transmitindo paz, luz, Perdi meu serenidade, filho tá com bom? 50 dias e vi ele já grandinho, falando pra eu parar de chorar. Ele estava lindo. Olha que Legal. interessante, eu achei É. bem interessante. Anselmo vai falar sobre o assunto para vocês entenderem que o espírito não tem, quer dizer, apesar de ter idade, não tem idade, né? Os espíritos são como a gente antigos, mesmo no corpo de criança, como a gente já foi criança e era um espírito antigo. É, ele Mas naquele morreu. momento você está encarnado com o corpo de criança. Alguns, quando desencarnam quando criança, que são mais evoluídos, eles já assumem a aparência dele de uma vida anterior. Mas normalmente a gente, né, no nosso estágio, a gente vai tipo para uma creche no plano espiritual, sabe? É um jardim de infância onde pessoas que são dedicadas, espíritos bons, cuidam das crianças e elas vão crescendo muito mais rápido e acelerado, né? Esse crescimento lento aqui do corpo até é rápido. Aí por isso que muitas mães já veem os filhos já mais velhos, com outra aparência e tal. E aí eles vão estudando ali, se preparando para uma próxima. Porque todo espírito desencarna como criança, ou ele está se preparando para uma outra, e foi necessário que ele viesse agora de forma rápida, às vezes com problema de saúde, para sanar, que às vezes se utiliza o corpo de carne para sanar um problema que está no perispírito, né, que ele, Tá por assim, algum da... ato, que né, está no perispírito, aí se prepara para uma próxima, e até uma aprovação para os pais também. Né? Rafa, teu pai tá curado de fato, né? Porque a doença era da matéria, né? Seu pai já está curado de fato, como ele te disse, e sua avó está sempre feliz. Então, sim, Daiane, ela tá bem, com certeza. Tem aqui também, perguntou, Maria. Minha mãe faleceu há um mês, mas sinto muito a presença dela. Acho que ela ainda está aqui entre nós. Ô Maria, sua intuição diz isso, né? Então você faz o seguinte, você ora, né? Conversa com ela. Conversa, mentalmente talvez ela não capte, converse com ela em uma voz normal, baixa, que ela vai ouvir. Você falando do mundo espiritual, né? Do plano espiritual, de tudo que ela pode crescer, se desenvolver. Chama ela para orar e faz sua oração ali, ó, que com certeza vai dar tudo certo. Não tem erro, tá bom? Érica, de... déjà vu na porta do cemitério, né? Você já foi no cemitério alguma vez? Laura, quando sonhamos com nossos familiares, se chama um desdobramento espiritual. Muitas vezes sim, muitas vezes é a saudade, é o querer. Mas muitas vezes sim. Dayana Lima, isso quer dizer que ela tá bem mesmo, sua avó tá bem, tá ok? E eu já vi umas 3 perguntas aqui de mães falando que ainda não sonhou com os filhos. Sonhar não é uma regra, pessoal, sabe? Eu vou ser sincero, é uma exceção, sabe? É uma raridade. Na grande maioria, porque tem várias coisas que podem interferir. O espírito pode não estar bem, pode não estar aceitando a morte, pode não estar lá estudando, trabalhando e desenvolvendo. É uma das causas. Outra principal é que 99% das pessoas não conseguem guardar a lembrança do encontro com seu ente querido. Não quer dizer que você não teve o encontro, simplesmente você não consegue guardar a lembrança. Outros desse 1% conseguem guardar uma parte, uma lembrança através de um sonho, às vezes um sonho misturado. Muito poucos, aí é mais difícil ainda que ele consegue guardar a lembrança de um sonho limpo. E muito menos ainda aquele que consegue ver, né? Agora, há outras formas, às vezes você sente uma lembrança, quando você sente aquela lembrança, uma saudade, como se fosse um abraço, uma coisa, uma sensação, um perfume, né? Um toque, aquela coisa diferente, é uma forma também de contato. E muitos precisam de um tempo para vir. E o espírito não fica aqui o tempo todo, lá ele tem coisas para fazer. E é como se ele estivesse em outra cidade, outro estado, outro país, ele vem visitar a gente e volta para lá. Mas ele não vem todo dia, nem vem toda hora, nem vem assim, né? Márcia, Seja oração, autorização. viu, meu amor? Oração, isso é obsessor. Tá apertando o pescoço dela, é obsessor. Ah, coisa boa não é apertar o É, pescoço dos outros, não é gente boa. aí. Arrochando o meu pescoço. Ah, com certeza não é coisa boa não, nunca. É.
Não vai oração, gargalar o outro? É. Outra pessoa engargalando a outra. Eu sempre falo isso pra vocês, gente, alguma coisa fora do normal, assim, né, te causou medo, te causou qualquer coisa, coisa boa não é, tá? Então, oração. Falou aqui, não esqueci disso que ela falou. Foi Railda. Eu não vi se Railda botou uma parte da história aqui em cima. Eu não, tem que mandar entendi, sua viu, pergunta, Railda? Sil. Tá legal? Eu não Manda vi sua aqui pergunta, o restante. Val. Gente, as perguntas vão engolindo, não adianta nem voltar, amor, porque são tantas perguntas, vocês querem ser respondidos, vão mandando de novo. É. Não tem como, toda vez que a gente vai e volta, atrasa. Minha filha fala e vê com os mortos como se estivesse falando com uma pessoa viva. Aí vocês aguardem Entendeu, a gente terminar Gilza? de responder e vão mandando as perguntas de vocês que a gente pega de vocês também. Gilza, o que acontece? É porque a criança, por ela ser mais natural, ela acaba falando a coisa certa. Ela tá falando com uma pessoa viva, né? A gente morreu na carne, mas a gente tá vivo em verdade. Porque o que é vivo mesmo é o espírito. Entendeu? E ela é médium, tá bom? Ela é médium, faça o evangelho em casa para espíritos não muito bons ficarem aparecendo para ela ou até amedrontando ela, tá bom? E se possível leva ela em uma evangelização espírita, alguma coisa. Anderson, tá? somos seres humanos. E Daiane, Somos não. eu sou espírita e Carol é espiritualista. Dai, não, meu amor, você reencarna, você reencarna ali no momento da concepção. Ou meses depois de falecido, pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer, é raro. É raro. Se for meses depois de falecer, pode acontecer, é raro. E você reencarna na Terra no momento da concepção. Começa o processo reencarnatório. Porque as pessoas podem pensar que vem aquele negócio de espírito entrou no corpo, não. né? O corpo é feito para cada ficção. espírito. O corpo é feito para aquele espírito. Espírito nenhum toma o corpo do outro. Isso é ficção. Espírito nenhum vem de lá e tomou o corpo de Anselmo. Não, não existe isso. Esse corpo é meu. Só eu caibo nele. É feito sob medida, célula a célula. Sim. Entendeu? Pode falar. Célula a célula. O outro espírito não cabe. Até quando o espírito se comunica. Até quando o espírito se comunica, incorporado, ele não incorpora na pessoa, ele está ali do lado. Só que o fluxo mental dele vai para o cérebro do outro e o outro fala por ele. Entendeu? O corpo é só seu. E cada vida um corpo novo. Dani. O processo de encarne, o espírito, há uma miniaturização do espírito. Ele já apresenta a forma de um bebê, tipo 8, 9 meses, e fica ligado àquele óvulo inseminado ali, fertilizado, inseminado. Aí esse óvulo vai se adaptando a esse formato. Entendeu? Bem-vindo, pastor. A gente adora a igreja evangélica. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Amém. Qual foi a pergunta? Porque o pessoal fala que fez 5 perguntas, eu não consigo ver. Você não pode voltar, amor. Toda vez que você volta, você atrasa. Eu consigo responder muito mais quando as perguntas vão vindo assim. Qual foi a pessoa que disse que não fez? Valéria. Valéria, ela botou a pergunta aqui embaixo. Porque no velório do meu filho eu tive medo de chegar perto, parecia que estava com o olho aberto. Eu acho que eu já até te respondi isso nos vídeos, que eu me lembro de você falando isso. Em algum vídeo, viu, Val? Pode responder, meu amor? Pode responder, não. Ó... O medo, né, na verdade, eu acho que se mistura um pouco com ver o seu amado, querido filho ali no caixão. Deve ser a pior sensação da vida de um ser humano é ver. E o olho aberto, ele estava com os olhos abertos, pode ser que você tivesse com receio de achar que ele ia levantar, que ele ia, né, de repente criar a ilusão de que ele ia, né, não, tô vivo, tô aqui. E pode ser um efeito biológico também do corpo dele. Né, das pálpebras, e pode ser algum resquício de manifestação do espírito com o corpo. Agora o medo é o medo que você teve de olhar para ele morto, né? O importante, Valéria, é você orar para ele, transmitindo luz e paz e alegria, tá bom?
E quem tem filho aí que vê vulto e espírito é porque a criança é médio e as crianças têm mais, digamos assim, entrada no plano espiritual, porque o processo de reencarnação ele é tão assim que começa com a concepção, com o nascimento e se completa com 7 anos. Pode reparar que até a moleira da criança só fecha completamente com 7 anos, que é onde fica um dos chakras. Não é por acaso, né? Então, até esse período, a criança ainda tem mais uma penetração no plano espiritual. Por isso que muita criança vê, depois para de ver algumas, e algumas continuam vendo porque já vem com essa coisa de ser médium mesmo, né? Médio ostensivo, porque médio todos nós somos. Qualquer pessoa que recebe influência de espírito, bom ou mal, é médio. Uns em maior grau que os outros. Porque já conhecemos, Railda, pessoas que a gente tem impressão de que já conhece, é porque nós conhecemos de outros carnavais, de outras encarnações. Eu sinto muito, Val. Sinto muito, Val, de todo o meu coração, mãezinha. Que Jesus conforte teu coração. E o medo, eu tenho certeza que o medo não é o medo... Que ele tá mal, nada. Não, é o medo... Você falou uma coisa interessante, né? Pode ser até um mecanismo de defesa dela. Aí você ora para ele, Val. A saudade é eterna, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. Não, e o amor... E eles também não esquecem da gente e sentem saudade, né? E de vez em quando vem visitar. E ore sempre para que ele esteja bem, né? Ore sempre transmitindo luz, paz. Vulto preto, Sil. Oração, tá? Coisa boa não é. Né? Passando no meu quarto, tive medo. Senti o medo, coisa boa não é, gente. Oração. A gente fala vulto preto, mas não é que ele é preto, é porque ele não emite a luz e o outro brilha, né? É verdade. Aí você ora para essa entidade, ora para o seu anjo guardião lhe proteger, faça uma oração em casa e vê vultos assim, é normal. Eles estão aí, entendeu? Os que não vão para a luz, como o pessoal fala, os que não aceitam ajuda e vão para as cidades, colônias espirituais do umbral leve, né, ou da outra dimensão superior, ou estão no umbral grosso, médio e grosso para lá, ou estão perambulando por aqui. Porque você e se outros comunica. vão para lá e vem para cá. Fica no umbral, vem para cá, sabe? Ela falando que ela se comunica com ele por pensamento, porque Val. Claro. Então, por isso que Jesus Cristo falou, orai e vigiai. Vigiai seus pensamentos, procurai saber se o pensamento não é intruso, né? Não cultivar mágoa, ódio, porque você abre caminho para eles atuarem, inveja, ira, nada disso. Procurar se melhorar sempre, né? Que aí você vai criando, vai se blindando. Sheilinha, ore pro seu marido, tá? Sinto muito. Manuel Bispo, por que não, Manuel? Porque tem gente que vê, tem gente que não vê, tem gente que é tão cético às vezes, não tô falando que é seu caso, que não acredita mesmo vendo e sentindo. Acha que é obra da mente, qualquer coisa, mas não tô dizendo que é seu caso, tá? Mas não é todo mundo que vai ver espírito, nem todo mundo que vai sentir, pressentir. Não é todo mundo que vai sentir. Tem pessoas que também se fecham para isso. E tem pessoas que se abrem para isso. Sonho com pessoas que já faleceram, Rafael. Pode ser só sonho, viu, Rafael? Você tem que saber filtrar se é só sonho ou é algum encontro, sabe? Porque quando a gente dorme, nosso espírito se desprende do corpo e caminha por aqui, ou pelo umbral, ou vai para outros lugares melhores estudar, mas muitas vezes fica no corpo só recebendo a descarga cerebral. E às vezes, quando a gente volta também de lá, se mistura com nossas coisas da cabeça. Aí fica aquela mistura. Né? Obrigada, Aí tem que ir aprendendo a decifrar, entender, destrinchar. Recife, tá, Portugal, obrigada, meus amores. Vejam bem, a gente procura responder todo mundo. Quando a gente não responde, gente, é porque não dá. As perguntas vão vindo, vão passando. Se não respondeu, vão mandando até que a gente chega nelas e a gente vai responder. O umbral não é o mesmo do purgatório, não, mas dizem os espíritos que a teoria do purgatório chegou por causa do umbral, né?
Mas quem faz uma similitude consegue entender um pouco, né? Água limpinha é bom, sorrindo é bom. Paralisia do sono. Paralisia do sono é quando, na realidade, a paralisia do sono é quando tem algum espírito não Deixa eu muito olhar meu bom do bonequinho nosso ali. lado Eu gosto e de a levar gente ele. está. Anselmo vai continuar, mas eu já volto. Vou olhar e tô. Paralisia do sono é quando não tem um espírito muito bom do nosso lado e quando a gente sai do corpo, a gente volta repentinamente, não consegue acordar e ele tenta impedir que a gente acorde, né? Ou então a gente não saiu do corpo, está ali e ele está do nosso lado. Então toda vez que tiver paralisia do sono, a pessoa que tem isso com frequência tem que orar antes de dormir, entendeu? E orar sempre que acordar. E na hora que tiver a paralisia do sono, eu vou ensinar um truque aqui. Eu já tive muito paralisia do sono. E depois que eu aprendi esse truque, parece que quem fazia isso perdeu a graça. Quando você tiver com a paralisia do sono, você vai acordar e você não vai conseguir abrir os olhos nem falar, você vai estar paralisado, querendo acordar sem conseguir, não é isso? Você fica, mas não consegue. É como se você estivesse num corpo morto. Você não consegue. Você sabe que está acordado, que quer acordar e não consegue. Então o que, que você faz? Você para aquele momento de botar força, relaxa, pensa em Deus, pede ajuda a Deus, a Jesus, que aí você vem e bota força de vez, como se você recuasse, para dar um assalto, digamos assim, né? Então você relaxa, pede a Deus ajuda, força, relaxa. Pum, você vai acordar. Acordou, orou, tá bom? Seu anjo da guarda, para Deus, para Jesus lhe proteger. Não sei, uma boa noite. É muita pergunta, gente. Eu não estou conseguindo nem acompanhar. Um dia falei com uma entidade, um rapaz falou aqui uma coisa interessante. Ela diz, um dia falei com uma entidade, ela me aconselhou a nunca mais, me aconselhou e nunca mais tive, tá? Estão dando medicação a ela, não tem o resto da história, pessoal, é porque é muita pergunta. Boa noite, meu filho faleceu afogado, ele não era batizado, tem algum problema? Não, problema nenhum, tá bom? Batismo não é. Deus não tem esse negócio de batismo, não. Tá bom? O batismo, a gente já nasce batizado, porque todos nós já somos filhos de Deus, a luz já está aqui, ó. Somos filhos da luz. Tá bom? Batismo é só para dizer se você é católico, se você é protestante, se você é de tal religião, de outra. Não tem nada disso, não. Pode ficar tranquilo. A questão de meu marido está num lugar bom, eu não sei. Agora, Estela, ora para ele transmitindo luz, paz, tá bom? Que a sua oração vai chegar para ele como carinho. Ele grita enquanto dorme às vezes. Pesadelo, ele está fugindo de alguma entidade. Quando ele sai do corpo, eu não sei se ele é adulto ou é criança, quando ele sai do corpo ele vê, né? Que você está lá é como se você voltasse para o mundo dos espíritos, apesar de estar ligado ao seu corpo através do fio de prata e do fio de ouro. E dos outros fios que ligam a gente ao corpo, aos nossos chakras. Mas a gente consegue ver, né? Principalmente os estão mais próximos da gente, da matéria, aqueles mais pesados. Aí se assusta, volta pro corpo, grita, acorda gritando, ou tá ali gritando, né? Oração, tá bom? Evangelho no lar. E ensinar a criança sempre a orar. Estão dando medicamentos. Tem um monte de pergunta aqui. Sempre que meu filho, imagina, no nosso lar, ele vê pessoas negras puxando os seus pés. O que seria? Se tem pessoas negras, se são pessoas negras é porque muitas vezes seu filho fez alguma coisa não muito boa com as pessoas negras em outras vidas. Tem muita gente que foi capataz, senhor de escravo, né? Capitão do mato, que está reencarnado, né? E alguns irmãos que sofreram perdoaram, outros não. Aí é muita oração, muito pedido de perdão, frequentar uma igreja,
ir num centro espírita, né? Pedir a Deus para proteger esses irmãos também. Porque quando a gente tem alguma entidade que quer fazer algum mal pra gente, a gente ora pedindo proteção pra gente, mas a gente ora também pedindo a Deus para ajudar esse irmão, tá bom? Porque eles também são necessitados de ajuda. Porque muitas vezes sofreram tanto que perderam a razão, né? E aí vivem procurando vingança, né? Quem procura vingança e guarda ódio no coração não está bem, precisa de ajuda também. Mas o negócio aqui, eu mexo aqui para ver algumas perguntas interessantes. Amor, deixa as perguntas. Aqui não Aí tem. já tá, certo. Então vou responder essa aqui. Ela persegue ele 19 anos. Nossa. Vê o rosto quando ele está em sonho. Lu, é procurar um centro espírita, viu? Um centro espírita para ele frequentar, para vocês frequentarem. Faça o evangelho, esse evangelho que a gente fez aqui, uma vez por semana na sua casa. Escolha um dia, um horário e faça, tá bom? Sempre. E peça a ele para participar, peça a ele para ir para o centro, que vai, ore por essa entidade, por essa pessoa, para que ela também seja ajudada. Porque a melhor forma de acabar com a perseguição é quando aquele que persegue, tirar pra cá, Não, eu puxei pra cá porque você tá todo pra lá, você não tá nem aparecendo aqui mais. Quando aquele que persegue muda a sua atitude, né? Muda a sua atitude. É a melhor forma, tá bom? Meu marido faleceu muito magoado com meu filho. Será que ele perdoou meu filho? Sim, provavelmente sim, porque quando a pessoa chega para lá, do lado de lá, e aceita que faleceu, e aceita outra vida, a mente abre, né? Aí a pessoa vê que tantas coisas que você dava valor aqui, pequenas coisinhas, você já não dá mais esse valor todo, sabe? Você vê as verdades da vida, né? Val, pede pra espiritualidade permitir, tá, meu amor? Peça uma permissão pra espiritualidade, que assim que possível você possa encontrar seu filho e dar um abraço bem apertado nele. E se nada, oração, blindar teu casamento com oração. Pode sim, Francineide, pode sim. Depende do seu grau de mediunidade, tá bom? Mas pode sim. Nilde, continue orando. Arrepio bom ou ruim, não importa. Oração. Nervosismo, Márcia. Você não conseguiu chegar perto do caixão e ficou rindo porque foi um ataque nervoso, né? Você sentiu tanto que deu um ataque nervoso. Pode sim. Nada, Lu. Procura o centro e faça o evangelho em casa e ore por essa entidade, tá bom? Que tudo vai dar certo, tenho certeza. Sonhar... Não tenha raiva dela, não. Tenha amor por ela, que tudo vai dar certo. Sonhar e não lembrar quer dizer que é pra você não lembrar mesmo. Você sabe que você sonha muito, mas você não lembra. É porque não está sendo permitido a lembrança por algum motivo. Pode ser que não seja bom. É porque a pessoa tem um pensamento muito acelerado, aí quando acorda já vai pensando nas coisas da vida e esquece que sonhou. Aí o segredo muitas vezes é quando você acordar, antes de você começar a pensar em outras coisas, você pensa no sonho. As pessoas já começar a pensar em outras coisas, aí o sonho some. Entendeu? Oração por sua filha, Sheila, e sinto muito, meu amor, que Jesus conforte seu coração. Peça a Nossa Senhora para ir ao encontro da tua filha, para colocar tua filha no colo, para abençoar a sua filha, tá? Peça que, sim que possível, você também, em oração. Anselmo deu uma dica para uma mãe que a gente fez um atendimento aqui outro dia, e Anselmo falou para ela que toda vez que ela pensasse no filho dela, ela pensasse nele recebendo, como foi, amor? Em oração, recebendo gotas de cura, de bênçãos, de amor, que tudo isso ia chegar a ele. A mesma coisa para você, tá? E ora para a legião dos servos de Maria, além de Deus, claro, em primeiro lugar, e Jesus. Orar para Maria, porque Maria é quem é encarregada de cuidar dos irmãos que tiram sua vida, tá bom?
É a legião dos servos de Maria que cuida. Ore pedindo ajuda a ela, a legião dos servos de Maria, que eles vão olhar por ele. Os espíritos superiores sempre estão nos auxiliando, verdade. Sim. Eu sei, Chica, mas não fica lembrando, lembre Não. dela dos momentos felizes, Isso. tá bom? E pense nela bem. E ore para Maria, e legião dos servos de Maria, faça o evangelho em casa, que eles vão ajudar ela. E ore e lembre sempre dela com alegria. Vai tá bom? sim, Val. Vai encontrar com seu filho, sim, com certeza. E a moça que diz que é muito triste, procura ser alegre. A vida é tão bonita, todo dia o sol brilha, a chuva é bonita, o dia de nuvem é bonito. Todo mundo tem dificuldade na vida, mas a gente está aqui para vencer. Ore todos os dias, sabe? Procure ver alegria. Tire esses pensamentos negativos da cabeça que muitas vezes vem de fora. A gente abre a porteira, vem de fora e entra, e faz morada e fica lá e você começa a pensar que é seu. Agora, para tirar também não é num passo de mágica. Da mesma forma que entrou aos poucos, ele vai saindo aos poucos. Depende do seu esforço. Porque só você pode trazer alegria para sua vida. Ela não vem de fora, ela vem de dentro. Depende de cada um. Você pode ter ajuda, mas depende de você. Tá bom? Orar, pedir a Deus, procurar sempre acasalar pensamentos positivos, procurar ver a beleza da vida, a beleza das crianças, dos animais, sorrir. É um exercício, né? É um exercício. Tá bom? Cícera, meu amor, seu marido, o mal que ele fez foi a ele. Né? Lógico que a pessoa alcoólica, né? A família toda sofre também, passa por muitas provações juntas, junto com a pessoa. Mas se você disse que ele era uma pessoa boa, com certeza ele está sendo amparado, foi acolhido, tá bom? Ore por ele. Mãe de anjo, obrigado, mãe de anjo. Teve uma pessoa que minha mãe faleceu 1 ano e 4 meses, eu sonhei com ela pedindo roupa. Ó, aí é difícil, mas muitas vezes ela está precisando de oração, porque ela não aceitou muito bem a morte, está muito apegada à família. Né? E aí fica com aquele, eu não quero largar meus filhos, né? Eu amo meus filhos, o que é compreensível, né? Que é compreensível, que é mãe, que é pai, que é filho. Aí cabe oração e conversa, né? Conversa, que eles ouvem, a gente conversando, falando, ainda mais se eles estiverem próximos. E muita oração. Agora veja se não foi só um sonho, né? A gente tem que ter o discernimento se foi um sonho real, se foi só um sonho banal. Porque a parte dos nossos sonhos vem do nosso subconsciente também. Obrigado a vocês, pessoal, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha lá em Heitor. Acho que já está quase também no horário, né? Tem algumas coisas para fazer. Mas toda sexta-feira, 19 horas, a gente faz o evangelho. Viu, pessoal? Tá legal? Obrigado por tudo, a todos vocês. Márcia, Ana Maria, Teca, né? A todo mundo aí, mãe de anjo. Tá legal? Acontece isso mesmo, Carol. A gente vê muito. Porque tem espírito que desencarna e fica tão atordoado, não quer aceitar a desencarnação, que tipo, vou usar até um linguajar chulo aqui, espiroca. Aí fica andando, igual andarilho, né? Então você vê, ore, peça a Deus para iluminar esses irmãos. Obrigado, Valéria. Obrigado a você, gratidão. Valeu, Daniela. Toda sexta, 19 horas, a gente está aqui, tá bom? Vou deixar a Carol aqui agora um pouquinho com vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Até sexta, 19 horas. Beijo, fica com Deus.